bonita, espero que vocês estejam bem, porque estamos aqui para mais um Terra Game On.gg, diretamente do canal do Terra, ou seja, o nosso grande portal, e também pela Twitch e o TikTok. Eu vou logo mais entrar aqui no meu celular para acompanhar os comentários de vocês, mas é muito bom estar aqui junto com vocês em mais um dia. Eu sou a Bago Chess e é óbvio que eu não estou sozinha, então já vou lançando um boa noite para ele, Pablo Miyazawa. Bárbara Gutierrez, boa noite, público do GameOn.gg, é um prazer estar aqui com você, como sempre, Bá. Infelizmente, de longe, não é mesmo, né? A gente podia estar mais pertinho, mas você nem na sua casa está, né? Como posso perceber. Ocupada como Exatamente, sempre. amores. Não, aqui a gente não para, né? Eu também tô pra lá e pra cá, a gente já começou o programa atrasado hoje, inclusive pedimos desculpas aí a quem está nos assistindo pelo atraso, porque sabe como é que é, né? Quem sabe faz ao vivo. Mas hoje o programa tá quente, viu? Eu diria. Bem quente. Tá quente, tá quente, só que assim, a gente, na verdade, tá indo derreter o gelo, né, do nosso cenário nórdico, por assim dizer. Afinal de contas, hoje temos um convidado mais do que especial, Pablito. A gente vai conversar com ele, que deu a voz a um dos personagens mais icônicos do cenário de games, assim, do nosso Brasil. E não só isso, digo mais, ele também deu voz ao jogo que será o vencedor do The Game Awards. Mandei. Olha só, lançou a braba. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso grande convidado. O nome dele é Ricardo Juarez. Você já ouviu a voz dele, provavelmente. Boa noite, Ricardo. Como é que você tá? Oi, gente, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Olha só, a Nossa, voz gente, é ecoando. isso. Não, fala de novo, por favor. Posso falar com a outra voz? Posso falar? Oi, gente, boa noite. Obrigado pelo convite. Olha aí, que beleza. Maravilhoso. Ô, Ricardo, é um prazer ter Bom, você aqui com a gente, gente, né? Pô, Bárbara, por favor, você que é a maior fã brasileira viva de God of War, faça as honras, por favor. gente, o Ricardo Juarez, ele é ator, dublador, locutor brasileiro também, né? Ele começou a carreira ali em dublagem nos anos 90 e ele ganhou notoriedade principalmente fazendo o Johnny Bravo. A partir de 96, ele também dublou a girafa, não, mano, na franquia de Madagascar, que eu amo, é a melhor girafa de... Bom, enfim. E também o próprio ator Will Ferrell em vários dos filmes, mas principalmente, Ricardo, eu gostaria de dizer que eu sou muito fã do seu trabalho em God of War, afinal de contas, você é o nosso dublador oficial de Kratos. Pois é, eu sou o nosso Cleitão aqui, na versão BR, né? Cleitão Bom de Guerra! O bom de guerra. Então, Ricardo, gente, são diga. quase 30 anos de carreira, né? Muitos personagens. Ela falou da girafa, né? Porque normalmente, como o meu timbre, meu registro, ele tem esse registro mais grave, as pessoas, mas é você fazendo a girafa, né? Aí são técnicas, da mesma forma que eu vou pro Kratos para fazer ele mais grave, mais pesado. Eu posso também inverter e ir pro agudo, que é o caso da girafa, que é Glória, cadê você? Eu sou o Melman do Madagascar. As pessoas Maravilhoso! quem convive com você deve se divertir muito, né, Ricardo? Porque deve ser irresistível para você a vontade de pegar e soltar uma voz esquisita no meio de uma conversa. Você faz isso muito? Olha, acontece às vezes de as pessoas pedirem uma voz. O que fulano, o que o personagem X falaria nessa situação, né? Acontece às vezes de alguém pedir alguma coisa, pedir alguma voz, colegas, amigos, pessoas, né, que estão próximas naquele ambiente. Qual o comentário que o Johnny Bravo ia falar disso aqui? Aí eu ia falar, nossa, que maneiro, entendeu? Tá vendo? Deve ser muito divertido. A gente vai ficar rindo aqui, vai ficar pedindo para você fazer voz. Não, não vamos. Isso aqui é um ambiente jornalístico sério, Ricardo. Você sabia que você ia ser convidado para essa entrevista porque a gente ia fazer perguntas profundas sobre sua vida e sua carreira, tua visão de mundo, e não vamos ficar aqui pedindo para você ficar repetindo vozes. Talvez, né? Não garanto. Até o final da entrevista, talvez eu peça para você falar algumas coisas, gravar uma mensagem para minha mãe, talvez. Tá bom. Mas Não ó, vou antes garantir. disso,
Um pouco sobre o nosso cenário de dublagem, né, aqui no Brasil, então até mesmo lá fora, Ricardo, porque a gente entende o quanto ele é inconstante, quanto ele é difícil, e isso até mesmo vindo de alguém super consolidado como você. O cenário atualmente, ele deu uma... Os streamings chegaram para salvar. E aumentou bastante, tá? Tem muita coisa, tem coisas que a gente está gravando de 20 anos atrás, fala, ué, mas de 20 anos atrás sim, porque tem coisas que foram lançadas na TV há 20 anos atrás que nunca foram dubladas e que agora estão sendo dubladas porque todos os streamings que tem por aí tem que lançar, né, praticamente toda semana uma coisa nova. Então, não tem uma quantidade suficiente de coisas feitas aí 2020, 2021, 2022 que dê para suprir essa quantidade. Então, exatamente por isso que a gente está pegando coisas lá de trás que, olha, isso aqui não foi dublado, isso aqui não foi dublado, isso aqui não foi dublado. E a dublagem, ela tem sim um público, não é à toa que os cinemas passaram a exibir filmes dublados, que existem canais que só passam programação dublada. Eu sei que tem gente que prefere o original, mas é questão de gosto, né? Eu costumo brincar muito com isso e dizer que você jamais vai conseguir convencer um palmeirense a virar São Paulino e vice-versa, ou uma pessoa que só gosta de chocolate meio amargo a gostar de chocolate ao leite. Então é uma coisa de gosto, uma coisa muito pessoal. Mas sim, existe sim um público e fãs que são muito ligados na dublagem. Principalmente inclusive nesse eu, mundo por de exemplo, cultura pop, né, Bah? Diga. sim, eu ia falar o quanto que eu acabei direcionando os meus gostos em relação a produtos, né, de cultura pop no geral, por conta da dublagem, né, que isso acaba transformando, principalmente quando a gente fala sobre entretenimento, games, assim, e o quanto que muitas vezes a dublagem brasileira tem uma liberdade, né, para fazer essa localização também, né? Exato, a gente tem assim, até eu posso aqui, eu vou citar uma frase, não é um spoiler, tá, para quem ainda não jogou o Ragnarok, mas tem coisas, né, quem conhece o Mimir do jogo, do God of War, sabe que ele é um cara que fala, bicho, cara, papapá, aquela coisa mais soltinha, feita brilhantemente pelo Milton Levi, e tem um momento, realmente eu queria até ouvir o que é falado em inglês, porque eu fiquei curioso, mas houve uma localização que eu nunca imaginei que eu fosse ouvir essa frase no God of War. Tem um momento do jogo que o Mimi fala, tá pegando fogo, bicho! Né, que é um dos nossos memes mais famosos, né? Então, assim, essas adaptações, elas, claro que não dá para você colocar o tempo todo, principalmente se tratando da temática do God of War, você não pode jogar isso o tempo todo, tem que ter a ver com a cena, tem que ter um contexto para fazer sentido aquela frase tá lá, né? Mas pro Mimir cabe, tanto que em inglês eu acho que ele fala dude, alguma coisa assim, né? Cara, bicho e tal, que é ele, entendeu? Para ele cabe isso. Então essa adaptação, e não apenas essa, eu vou falar até de um filme que até hoje faz sucesso, As Branquelas, que muita gente assiste por causa da dublagem, entendeu? Que foram adaptações feitas pelos colegas, eu não participei desse projeto, mas que é muito divertido. Então, o que a gente faz é uma versão, nós não fazemos uma tradução. A tradução ao pé da letra, muitas vezes, ela fica sem graça. O próprio Johnny Bravo mesmo, várias vezes eu troquei o texto para ficar engraçado para a gente. A dublagem é uma coisa cultural, não é uma tradução ao pé da letra. Eu vejo isso principalmente por Freakazoid, né, também, que era um desenho que eu amava quando eu era mais nova. Eu fui ver mais velha e eu procurei a versão em inglês quando eu entendia, né, a língua de forma mais complexa. E, gente, tipo assim, é chato em inglês. Eu não sei outro jeito de definir. A gente sempre tenta trazer para nossa cultura, né? Como o God of War é datado, né? Fica mais difícil você jogar essas coisinhas aqui. Uma coisa também interessante, antes do jogo sair, quando saíram os trailers, principalmente o último trailer, que foi aquele bem impactante que aparece o Thor no final, acho que a essa altura o pessoal já deve ter assistido o trailer, não é mais um spoiler, né? Tô falando do trailer, tá, gente? Então eu vi vários comentários que eu leio, às vezes eu entro para ler os comentários, e algumas pessoas falando, olha, no original ele falava isso, mas em português ele falou aquilo. Mas por quê? Porque muitas vezes
o texto não cabe. E aí, se você tentar falar aquele mesmo texto que é falado em inglês na versão BR, o que acontece é que vai aparecer aqueles comerciais de bula de remédio, né? Em caso de suspeita de dengue, procure o médico, que fica acelerado. Hoje você tem aí vários softwares, hoje em dia é usado mais o Pro Tools, que é o mais comum entre os estúdios, que acelera a voz e aí fica daquele jeito, modo comercial. Aí a perder todo o impacto. Imagine o Kratos falando naquela velocidade como se você tivesse apertado no ×2 do WhatsApp. Então, muitas vezes é necessária a adaptação de texto, palavras são trocadas para que fique mais natural, para que não fique tão acelerado. Não é que a gente queira trocar, a gente tem que trocar para que fique mais natural e não fique corrido. O Kratos falando corrido, daquele jeito acelerado, como o exemplo do comercial que eu falei, não funciona, não é ele, né? Fica estranho. Ô, Imagina o Ricardo, Kratos falando rapidinho. a gente pode pedir. Essa voz eu quero pedir que o Ricardo faça. Faz o Kratos falando a propaganda do remédio. Não, tô brincando. Ou não, né? Posso tentar, se quiser eu tento aqui. Esse tipo de comentário seria ótimo. Ô, Ricardo, você começou sua carreira. Você tinha uns 20 e poucos anos, né? Faz, por favor. Manda. Em caso de suspeita de dengue, não procure o médico. Pode funcionar. Você começou sua carreira dublando, você tinha o quê? Uns 25 anos de idade, sua voz ainda era mais jovem, né? Eu acredito que sua voz tenha mudado. E então eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo de você redescobrindo a sua voz a cada novo ciclo, ou como dublador profissional, você meio que tem técnicas para manter a sua voz intacta por bastante tempo, né? Porque uma coisa que é interessante, você dublou o Kratos no God of War Ascension, que é um jogo mais antigo, daí agora no God of War 2018, um trabalho que você fez naquela época, 4 anos atrás, e o Ragnarok agora. Mas o Lipe Volpato, que fez o Atreus, né, com você, ele é mais jovem, certo? A voz dele mudou, provavelmente, porque o personagem também mudou. A tua voz deve ter mudado menos nos últimos 4 anos, mas com certeza a tua voz mudou ao longo dos últimos 25 anos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você adaptar o seu instrumento à sua atual condição, aos trabalhos. Eu sempre comparo o dublador a um músico, né? Cada músico, ele toca ali o saxofone, uma guitarra, um baixo, de uma forma diferente. Nem todos os músicos tocam da mesma forma. Então, cada dublador também usa um tipo de técnica diferente e aplica isso ao seu timbre, à sua extensão vocal. Eu acho que todo mundo já sentou num piano e brincou lá nas teclas, né? Do grave, grave, médio e agudo, agudo, agudo. Entendeu? Então, você vai dentro dessa extensão vocal, todos nós temos, que vai do grave, médio, agudo. Tá? Então, à medida que eu fui envelhecendo, eu fui trabalhando determinados tipos de timbres para determinados personagens. A minha voz, ela não era assim quando eu era mais jovem. À medida que eu fui envelhecendo, eu percebi. Passou dos 30, eu estou com 52 anos agora. Passou dos 30, ela mudou um pouco. Chegou nos 40, ela deu mais uma mudada. E passou ali, chegando, agora eu estou com 52, 49 para 50, ela mudou mais um pouquinho, pouca coisa. Mas ela está mais encorpada. Né? Tá um pouquinho diferente. Se você comparar lá de trás, principalmente, você vai perceber que ela está um pouco diferente. Junto com isso, importantíssimo, faça fono. Mesmo se você não quiser ser um profissional da voz, faça, porque é maravilhoso, ajuda muito, tá? Até na questão respiratória também, a trabalhar, porque a gente, cada hora grava uma coisa diferente. Uma hora você grava um filme de guerra, você passa a manhã toda gritando, de tarde é um drama, de noite é uma comédia romântica. E a vida do dublador é assim. Ao longo do dia você grava diversas coisas e depende disso aqui que é o seu ganha-pão. Então, tem colegas que fazem e tem colegas que não fazem, que fumam, bebem, cada um sabe da sua vida, né? Eu acho importante a gente fazer para criar essa resistência na parte, né, das cordas vocais, para que você consiga aguentar, suportar essa maratona o dia todo gravando, fazendo uma série de coisas. Agora mesmo, agora quando eu terminar de falar com vocês aqui, eu tenho uma série de gravações que vão até tarde da noite e eu tenho que aguentar. Então é essencial que você faça fono.
Cara, a Fono, inclusive, tem me salvado muito, assim, porque eu ando trabalhando, né, como caster de esportes eletrônicos, e eu achava que o meu único problema seria gastar a minha voz em eventos que são muito altos, né? Isso acaba acontecendo, que a gente acaba, né, forçando. Mas ela falou que o meu problema atual não é isso, e sim, gente, gastrite. Então é muito doido, né? Essas questões que acabam atuando dentro da voz, assim, às vezes você acha que é uma parada e é outra, assim. E uma coisa que eu queria perguntar pra você, Ricardo, é poucas pessoas realmente entendem sobre a necessidade de você se formar como ator antes de entrar como dublador, né, nesse nosso mercado, assim. E se você der para explicar, assim, rapidinho pra galera como que funciona esse esquema e por que é exigido isso, né? Afinal de contas, o dublador nada mais é senão um ator de voz, né? Exato. Eu vou explicar de uma forma bem didática e bem simples. Existem vários tipos de médico. O médico especialista em coração é o cardiologista e assim por diante. Então, a dublagem é uma especialização do ator. Você tem um ator de cinema, o ator de teatro, o ator de televisão e o ator que é especialista em gravação com voz, que interpreta com a voz. Então, a base, eu vejo muita gente me procurando, perguntando sobre, eu tenho uma voz bonita, dizem que eu tenho uma voz bonita, ou eu sei imitar A, B e C, eu sei imitar aquela celebridade e tudo mais, eu quero ser dublador. Como é que eu faço? Não é isso. É um trabalho de ator. A interpretação sempre vai ser a base para uma boa dublagem. É claro, você conseguir sair do seu timbre, como eu dei aqui o exemplo do Melman, ajuda? Sim, ajuda. Você abre o seu leque de opções. Então eu posso fazer ali, dublar um homem de 58, 60 anos, ou até um pouco mais, e também posso dublar um cara de 28, 25, dependendo do caso. Então, assim, o principal, como muitas pessoas pensam, não é ter uma voz bonita. Muita gente quer entrar na dublagem, mas eu não tenho uma voz igual a sua. Eu nunca vou ter esse grave que você tem. Não é isso. Hoje a gente tem aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de um cara que grava pra caramba. Ele grava muito, muito, muito. Ele é muito requisitado e ele é muito bom. É o Alexandre Moreno, que é a voz do Adam Sandler. Inclusive, eu acho que a voz do Adam Sandler tem mais a ver com ele do que a voz original do Adam Sandler. Ele já fez diversos trabalhos e é um cara que tem uma voz, não tem um vozeirão, aquela voz grave, poderosa e tal. A interpretação, ele é muito natural, muito orgânico. Você está assistindo um filme, parece que o cara é brasileiro. Então ele tem esse dom, tem esse talento todo, né? Então é isso, é interpretação, não é ter uma voz. E é um processo lento, é um processo que você tem que insistir muito. Eu estou há muito tempo fazendo isso, mas não é da noite para o dia. Então, primeiro passo, tire seu registro de ator, de atriz, e depois comece a correr atrás dos estúdios que vão direcionar você a um bom curso de dublagem e assim por diante. Mas é isso, você precisa ter o seu registro de ator e de atriz para poder entrar no mercado. É por isso que precisa ter. Vou pedir pro Edu colocar o trailer que tem a tua voz aqui pra gente ouvir enquanto eu te faço essa pergunta sobre o Kratos, né? Pra quem não sabe, gente, Ricardo Juarez é o dublador deste personagem maravilhoso, o deus da guerra, o Kratos, né? O Cleitão, que é o protagonista dessa franquia de videogames do PlayStation, cujo novo game, God of War Ragnarok, foi lançado nesse 9 de novembro. É a continuação dessa saga em que a gente vê o personagem mais velho, né, o Ricardo, mais velho do que você já conheceu ele antes, e ele é um pai de família, digamos assim, o protagonista. Temos outro trailer aí que é um pouco mais longo. O filho, o Atreus, né, é um garoto problemático, né, e a relação é problemática, enfim. Tudo isso para dizer que você tá dublando um personagem de videogame. É diferente de dublar um filme com atores reais. Por quê? Porque você pode embutir mais nuances na sua interpretação por ser um personagem virtual. Tô errado? Assim, por isso que talvez o trabalho de dublagem e o seu trabalho, experiência como ator e dublador, sejam mais exigidos e você pode brilhar mais, talvez, dublando um personagem como o Kratos, que é virtual, ele não existe, ele não é um ator humano que tem uma vida pessoal, como é o caso de vários atores que você já dublou. No caso, você tem que colocar um pouco mais de humanidade nele, porque o personagem não existe. Tô viajando?
Então, vamos lá. Vamos começar falando da grande diferença de você gravar para seriados, filmes para cinema, documentários, desenhos, animes e assim por diante. Tudo isso que eu falei, você tem a imagem, você tem o texto inteiro, tem o roteiro inteiro na sua mão. Você vê tudo. Normalmente, quando você está gravando, você vê normalmente, como se estivesse assistindo em casa, tá? Para gravar games, você não tem a imagem. Por que que não tem a imagem? Eu imagino que toda aquela parte de computação gráfica demore muito tempo até que seja feita. Então, se fosse esperar terminar aquilo, concluir toda a parte gráfica, né, as cutscenes e tudo mais, até que ficasse pronto para você dublar vendo aquilo ali, ia demorar muito tempo. Então, assim, existe um processo, é um ritmo industrial. A dublagem, ela é um ritmo industrial. Ah, mas espera aí, vamos fazer eu vou levar o texto para casa, eu vou decorar, vou ensaiar, vou entender como é que é o personagem, como é que é a cena. Não. Você recebe o texto na hora, é tudo, ó, muito rápido, é muito dinâmico. Perdão. E a partir daí, você começa a construir toda a interpretação que o personagem exige. Você perguntou sobre a questão de videogames. Então, no caso do Kratos, por exemplo, lá atrás era mais aquela coisa, né? Grito e tudo mais. Mas hoje em dia ele tem várias camadas emocionais. Como o personagem envelheceu, ele amadureceu emocionalmente, ele cresceu também psicologicamente. Ele está diferente daquele Kratos que a gente conhecia. E vou dar um outro exemplo de um game que eu não participei, mas que é maravilhoso e foi muito bem dublado, o Last of Us. São várias camadas emocionais que deixou, inclusive, algumas pessoas chocadas, né? Em alguns momentos ali, mais brutais, mais violentos. Então, assim, na questão fundamental, na questão principal da dublagem é o que eu falei ainda há pouco, interpretação. Claro, você pode dar nuances ali, você pode criar alguma coisa em cima, mas você não pode fugir muito do que está lá no original. Você tem aquela linha de interpretação, você tem que fazer igual, colocando um pouquinho do molho do seu jeito de interpretar. E tem o papel fundamental do diretor de dublagem. E ele que vai dizer, olha, eu queria ele um pouco debochado. Não, você está fazendo ele agressivo. Eu quero ele debochado. Não é essa a interpretação. O tom que você está dando para ele não é o que eu quero. Vamos escutar o áudio, como eu disse, não tem imagem. Vamos escutar o áudio do game aqui e preste atenção, como ele tem um ar, né, meio debochado ali e tal, e você está fazendo ele meio grosseiro. Não é isso, ele não está sendo grosseiro. Então, no final, tudo se resume à interpretação, entendeu? Muito bom. Uma aula. Bom. Pergunta sobre o game, você que jogou God of War Ragnarok, porque eu tô aqui sofrendo, Ricardo. Hoje eu entrevistei você, entrevistei o Rafael Grassetti, o diretor de arte de God of War, e eu não joguei o God of War. Então eu tô assim, então Hashtag a Bárbara... denúncia. Então a Bárbara acho que pode perguntar coisas mais profundas sobre o jogo, porque ela jogou o God of War de 2018, jogou agora o novo. Você notou diferenças, no trabalho, na performance do Kratos no jogo? Eu acho que uma coisa que a gente já pode perceber desde o início também, Ricardo, é o seu trabalho principalmente nessa questão emocional, né? Desde o primeiro jogo ali, a gente já sentiu um pouco essa evolução do Kratos, do início até o final, né, do jogo. E agora, eu joguei só o comecinho, né? Eu joguei, acho que 5 horas, se eu não me engano, do game. Então, tô bem no início dele. Só que logo de começo ali, você já pega umas imagens, umas cenas que você não veria em qualquer tipo de outro jogo do God of War, sem ser nessa saga da mitologia nórdica, né? E não só isso, você vê essa questão de que, tipo, ele sabe que ele tá ficando velho, parece que ele sabe que o tempo dele tá chegando, assim, sabe? Foi difícil pra você, assim, meio que entender essa questão, porque a gente sabe, esse é o último jogo que tem pelo menos o Kratos, né? Não sabemos aí. Mas eu também não fechei ainda o segundo jogo pra ter esse spoiler. Mas foi difícil pra você dar esse adeus, por assim dizer, pra esse personagem que você tá há tanto tempo e também mudar ele tanto ao longo desses anos? Foi difícil na questão de você manter
aquele Kratos que a gente já conhece, que ele ainda tem aquele guerreiro, aquela coisa bruta dentro dele, porém, a interpretação é um Kratos mais humano, que um Kratos que tem um lado doce. O que é o lado doce do Kratos? Vocês têm que jogar para descobrir. Um lado mais pai, né, mais preocupado. Então, a vida dele mudou. Né? Ele já se vingou de quem tinha que se vingar. Ele quer paz. Pelo menos essa é a leitura que eu faço dele. Tá? Vocês têm que jogar para entender a minha colocação aqui. Foi difícil no sentido de você achar uma linha de interpretação que não fugia das características dele, as características originais de guerreiro, espartano, aquela coisa e tal, e ao mesmo tempo dosar isso com deixando ele mais humanizado, tá? Então, eu acho que esse foi o grande desafio, né? E quando eu estava gravando, apesar de não ter a imagem, eu tinha um diretor e tinha ali uma pessoa da produção que passava toda a descrição da cena. Isso não só para mim, mas para todo o elenco. E essa fez toda a diferença. A gente entendeu o contexto da cena. Então, tá acontecendo isso, ele falou isso porque acabou de acontecer aquilo. Agora eu entendi. O ator, ele tem que entender a cena para dar a inflexão certa, para dar a interpretação correta, o tom correto da voz naquele momento específico. Às vezes é uma frase só, uma fala curta, mas que tem um impacto enorme naquela cena. Então, a mão do diretor, tá, que tivemos um diretor excelente, aliás, em todos os projetos do God of War, a direção sempre foi magnífica, e não podia ser diferente nesse. Então, foi isso que foi o mais difícil. Respondendo a sua pergunta, era conseguir manter a brutalidade dele, só que um pouco mais humanizado. O que é bem complicado, né? Imagina só, um cara tão rústico, por dizer, Kratos, e ainda você colocar aquela pitada de amor, e que eu senti pela fala que você trouxe, porque eu tô jogando dublado, né, agora também. Então, isso é outra coisa também, né, o quanto que a dublagem brasileira evoluiu absurdos, a ponto de que eu não gostava de jogar games dublados antes, sendo besta, né? Essa coisa de gamer. Às vezes gamer tem que cancelar o gamer, viu, Ricardo? Não liga não, mas hoje em dia eu falo, não, eu quero sempre jogar o dublado, porque o trabalho que vocês trazem é Pablito. Isso aí. Aliás, Ricardo, você teve uma fonte de inspiração muito bacana, porque o dublador do Kratos na versão original, o Christopher Judge, é um cara bem reconhecido, né, que inclusive foi indicado esse ano ao prêmio The Game Awards, né, que é o Oscar dos videogames, que vai rolar no dia 8 de dezembro. E o Sunny Suljic, que também é o dublador do Atreus, também foi indicado na categoria. A gente tá vendo aqui que é possível que o Kratos ganhe, né? E o fato dele ganhar é muito emblemático, acho que para você, porque o teu trabalho, de certa forma, tá conectado ao dele também, né? Como é que você vê esse tipo de reconhecimento? E se você sente que no Brasil a dublagem de games está ficando cada vez mais reconhecida? Porque a gente teve um boom de pessoas reconhecendo dublagem de séries e filmes, né, nos últimos anos. Legal. Só que dos games a gente ainda tem que pegar e ficar insistindo para as pessoas. A dublagem é legal, joga em português que é legal. Olha, é esse cara que fez, que é o mesmo cara. Você sente que tá no ritmo que você gostaria, digo, o reconhecimento do seu trabalho aqui? O reconhecimento, de uma forma geral, ele aumentou bastante, não só nos games, mas como em outras áreas também. E eu estou torcendo demais, não só pelo Chris Judge, que eu ainda não tenho a honra de conhecer pessoalmente, como em todas as categorias do game. Eu lembro que eu estava eu acho que foi em 2018, por causa do fuso horário com Los Angeles, eu acho que o evento é em Los Angeles, né? Acontece em Los Angeles. Era bem tarde da noite aqui, e quando, em 2018, o jogo foi eleito, né, o jogo do ano, eu dei um berro, né? Aí teve reclamação de vizinho, enfim, foi um momento assim que eu não me controlei. Eu estava lá sentadinho ali vendo no meu celular a cerimônia se desenrolar, né? E eu lembro que era bem tarde da noite, mas eu vou continuar torcendo por todos. Tomara que o Chris Judge ganhe e o jogo ganhe.
em todas as categorias. Claro que eu vou torcer, que um dia a gente possa se conhecer pessoalmente, né? E sim, eu acho que aumentou bastante essa aceitação, né? A dublagem ela vem numa evolução muito grande, né? Ela vem numa crescente, digamos assim, principalmente a parte de games, né? A gente evoluiu bastante e o elenco todo tá maravilhoso. Vocês têm que ver, ou melhor, ouvir, para poder entender o que eu estou falando. Cara, uma coisa que eu sempre quero saber de dubladores, na verdade a gente teve aqui a Luísa Caspari, que foi a dubladora da Ellie no Last of Us 1 e 2, e eu esqueci de perguntar isso pra ela. Na verdade acho que a gente perguntou, mas eu quero perguntar pra você, quando você dubla, lógico, você não tá vendo o jogo, você faz tempo que você gravou, inclusive, então você não lembra de tudo. Eu quero saber se você se arriscou a jogar o game, este e o anterior, e qual é a sensação que você tem quando você se confronta com algumas cenas que você lembra que foram emocionantes de gravar. Ou você falou, não vou jogar porque não é pra mim. Não, eu jogo inclusive, eu jogo inclusive desde criança, né? Então tudo que eu dublo, eu assisto, tá? E tudo que eu gravo de games também eu jogo. E quando eu estou ali jogando, eu sou muito chato com o meu trabalho. Hoje em dia eu estou um pouquinho mais relaxado com relação a isso, mas eu costumo ficar assim, ali eu podia fazer assim, ali eu podia colocar isso aí. Mas nesse especificamente que eu comecei a jogar, estou com pouquíssimo tempo, eu acho que tem só 3 horas de jogo, eu estou bem no comecinho. Eu estou sem tempo de jogar, porque estão rolando ainda vários eventos, né, entrevistas também. Então a minha vida é normal, né? Eu estou ali, gravo um seriado aqui, um desenho ali, um documentário ali e tal. Então eu estou trabalhando normalmente e sobra muito pouco tempo também, né, para jogar. Mas eu estou curtindo. Isso aqui que eu acho muito importante eu falar isso. Teve vários momentos durante o jogo que eu me emocionei muito, sem dar spoiler. Lá na frente, lá quase no final, tá, tem um momento específico também que quando eu ouvi a voz do original aqui e li, é uma frase que ele até coloca a mão aqui, ele vai colocar a mão aqui no peito, vocês vão entender, quem já jogou vai entender bem o que eu estou falando, que ali naquele momento eu falei, tá, grava, o diretor, você tá bem? Você quer dar uma pausinha de 5 minutos, beber uma água? Eu falei, não, grava, porque ali eu já estava segurando, né? Porque é muito bonito, é muito bonito. E aí eu gravei, depois que eu gravei, aí veio uma lágrima aqui, assim, porque é emocionante. Fala de relação, família, relação familiar, pai e filho, sabe? É muito bonito. É um jogo que me surpreendeu. Eu sabia que o jogo ia ser bom, eu sabia que ele ia ser melhor do que o de 2018, mas eu não sabia que ele ia ser tão bom assim, mexendo inclusive no lado emocional, desse que eu falei, de família, relação familiar, e também muitas pessoas que têm problemas de depressão, que estão passando por algum problema, pegam ali às vezes uma frase que o meu personagem falou, que o Mimi falou, o que o Atreus falou, e usam isso para a vida. Olha, eu estou me sentindo melhor depois de eu ouvir aquela frase do personagem. Então, é um jogo grandioso em vários sentidos. Nossa senhora, gente. Ai, não. Você vai me falar isso no meio de... Eu tô fazendo aqui, entregando o Mundial de Valorant, gente. E, ao mesmo tempo que eu amo o que eu tô fazendo, eu tô assim, meu Deus, eu quero muito jogar o God of War. Muito bom, muito bom. Só uma coisa rapidamente aqui, sobre essa cena que eu comentei, que eu fiquei emocionado. A gente gravou no primeiro take, porque às vezes, grava de novo, não valeu, grava de novo e tal. Quando eu gravei, o diretor falou, é isso, é exatamente. Aí quando eu olhei para o lado, quando eu estava virado para o microfone aqui na minha frente, quando eu virei para o lado, ele viu que eu estava com a lágrima, ele falou, você se emocionou? Eu falei, sim, que aquilo ali, naquele momento, né, lá no final, que eu me referi ainda há pouco, eu não estava interpretando que eu estava emocionado, buscando uma emoção para chegar ali naquele momento, naquele tipo, naquele tom que o personagem pedia. Eu realmente ali era o Ricardo falando com a voz do Kratos, muito emocionado. Só que eu segurei para, né, não passar, não chorar ali na hora da gravação, senão o microfone é tão sensível que qualquer coisinha, tipo, quando a gente chora, né, uma fungadinha aqui no nariz, um catarro, alguma coisa assim, então eu segurei para não perder aquela emoção e foi extremamente orgânica e espontânea.
Jesus. Muito O bom. Wilson falou aqui na Twitch, poxa, eu vou ter que comprar agora com um preço cheio. Ai, minha carteira. Amores, prepara o coração aí. Bom, muito Ô, legal, Wilson, Ricardo. compre porque vale a pena, viu, Wilson? Pode comprar. Olha, quem tá te falando é o Kratos. Agora o Kratos vai falar pra você comprar, Wilson, por favor. Wilson, compre. Você não vai se arrepender. Maravilhoso. Ricardo Perfeito. Juarez, um dos grandes dubladores do Brasil atualmente, um dos grandes dubladores de videogame que faz um trabalho fabuloso interpretando e dando vida a esse personagem tão icônico aí pro Brasil. God of War é uma franquia que o Brasil ama há muito tempo e provavelmente está amando cada vez mais muito por conta do teu trabalho muito bem feito Foi. como o Kratos, o protagonista. Então, parabéns, Ricardo, pelo trabalho e queria agradecer aí em nome do Game On, do Terra, sobre a tua disponibilidade para estar aqui com a gente hoje e muito sucesso para você. Eu agradeço imensamente a todos vocês, agradeço pelo convite. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Em outras oportunidades. Estou sempre aqui à disposição e eu queria agradecer em nome de todo o elenco. Esse é um trabalho de equipe. Se eu estou hoje aqui sentado, aqui dando essa entrevista, é graças a toda uma equipe, todo um elenco maravilhoso de vozes, de atores incríveis, da direção, da parte técnica, que é importantíssima, a captação do áudio. A minha voz foi bem captada, porque tinha ali um técnico, né, que estava preocupado com isso. Olha, fala de novo, não, vamos de novo aqui, não ficou legal e tal. Então, assim, é um trabalho que durou meses, eu acho que 7, 8 meses mais ou menos, para gravar tudo, o jogo todo, tá? Mas que o resultado está aí, para vocês verem, curtirem e provavelmente se emocionarem. Eu acho que todo mundo já teve um pai, tem um pai, ou é pai, ou conhece alguém que você tem aquela relação de figura como sendo aquela pessoa como se fosse um pai para mim. Então, qualquer pessoa que jogar esse jogo vai se emocionar, eu garanto a vocês. Agora eu já quero zerar isso daí, é agora. É isso então, Ricardo. Obrigada demais pelo seu tempo. Parabéns pelo seu trabalho, porque realmente eu sou suspeita para falar. Eu sou bem cadelinha mesmo de God of War. Gosto muito do que você faz. É verdade, Pablo. Tem que ser dito, né? Mas é isso. É isso. O seu trabalho que a gente continua escutando em muitos games, Ricardo, e que as portas estão abertas aqui pra você quando você quiser voltar pra gente bater papo sobre o Johnny Bravo apenas, ou só ficar fazendo vozes de personagens, você tá sempre convidado, é sempre um prazer. Provavelmente assim, digamos assim, no futuro breve, você sabe que a gente tem um contrato, não pode falar nada, né? Mas no futuro breve eu acho que a gente vai conversar novamente sobre outro assunto. Sobre um outro assunto. Por enquanto eu não posso falar porque tem um contrato, mas eu acho que no futuro breve a gente vai voltar a falar assim. Então tá bom, quero saber. Já Me quero conta saber, depois. já quero saber. Valeu, Ricardo. Até a próxima, então. A gente se vê. Valeu, obrigado. Obrigada demais. Nossa, Pablito, Jesus amado, já tô animada aqui. E eu que normalmente eu zero rápido, né, o God of War, putz, já tô ansiosa. Queria mandar um beijo pro Almighty, pra Bruna, pro Adjane, que estão aqui junto com a gente. A Adjane falou, deve ser Marvel. E, Será? rapaz... Será? ser. Fiquei o questionamento, Pablito. Mas, ó, você que tá aí de casa, não se esqueça de seguir o Twitter e Instagram do Terra Byte On e Twitch e TikTok do Terra Game On. E, é claro, entrar no terra.com.br/Game On. E agora, Pablito, nós temos mais uma nossa websérie de narradores, é isso? É isso aí, a Copa do Mundo vai começar, então o clima de futebol está no Terra Game On loucamente. E eu fiz mais um episódio da série Games de Futebol, e o foco dessa vez é narradores. Eu conversei com o Mauro Betting, que está aí na tela, que é o narrador do Pro Evolution Soccer desde 2012, faz tempo já. O Nivaldo Prieto, que foi o narrador do FIFA de 2007 a 2010, e falei também com a Tamires Konik, que é a Tata Gamer, que é uma streamer, caster, especializada em games de futebol, para dar aquele gostinho de todas as
vertentes do trabalho de narrador de jogo de futebol, então esse episódio tá muito legal, tá ali no Terra, você pode entrar na aba de vídeos e procurar esse episódio. Tem o episódio da semana passada, que é sobre os pro players, a gente conversou com a Teca e com o Gui Fera, e também um episódio sobre o game... O game não, né? O Bomba Pet, aquele recurso que modificava o Winning Eleven antigamente e que ainda hoje faz história. E tem mais um episódio da série que vai rolar na semana que vem, e na semana que vem começa a Copa do Mundo de Futebol. E aí, né, vai ser um assunto onipresente. A gente, infelizmente, não vai ter, ou felizmente, não vai ter como fugir desse tema. Mas tem outro tema, Bárbara, que é mais onipresente ainda em novembro. Para quem gosta de videogames, esse tema é Black Friday, minha amiga. Então já lança braba. Sim, Pablo, se eu fosse comprar um console durante esse momento de desconto, qual você acha que seria o melhor? Então, a resposta para essa pergunta tão difícil é bem simples. Tão simples que eu fiz um vídeo curtinho e eu queria mostrar para vocês agora. Se você ainda tem dúvidas sobre qual console é o ideal para você, para o tipo de jogador que você é, não tema. Eu tentei resolver essa charada agora, então vou pedir pro Edu colocar o vídeo. Depois você me conta, Bá, se você se sente contemplada por algum desses consoles. Vamos ver. A Black Friday tá chegando e com ela também chega a vontade irresistível de comprar um videogame novo. E agora, qual escolher? Nintendo, Xbox ou PlayStation? Essa é uma questão difícil que tem uma resposta bastante simples. O console de videogame ideal é aquele que tem mais a ver com o tipo de jogador que você é. Eu explico. Para você nostálgico que jogou muito na infância, parou e resolveu voltar agora, eu recomendo o Switch, o console híbrido da Nintendo que pode ser jogado no modo portátil ou conectado à TV. Já tem muitos jogos das franquias clássicas como Mario, Zelda, Pokémon, Mario Kart, Smash Bros e Mario Party. Além disso, tem o serviço Nintendo Switch Online que você pode assinar para relembrar clássicos do Super Nintendo e do N64. E o novo modelo, o OLED, com uma tela linda de alta definição, já está disponível no Brasil. E tem também a versão Lite, só portátil, que é bem mais em conta. Para o jogador empenhado que gosta de alta qualidade e quer encarar os grandes games no dia do lançamento, mas que também curte uma economia, minha recomendação é o Xbox. Tem o modelo Série S, mais enxuto, e o Série X, que é o top de linha. São máquinas de altíssima performance que rodam suavemente os jogos mais poderosos das principais produtoras, inclusive os da Microsoft, é claro, como Halo, Forza e Gears of War. E você pode assinar o Game Pass Ultimate, um serviço de streaming que dá acesso a centenas de jogos por uma assinatura mensal. Já o PlayStation 5 é para quem quer a performance mais impressionante e é fã das franquias que só existem nos consoles PlayStation, como God of War, The Last of Us, Spider-Man e Uncharted. É claro que os lançamentos das principais empresas também estão disponíveis. E com o serviço PS Plus, dá para acessar novos games todos os meses, além de clássicos da história do PlayStation. E aí, conseguiu decidir? Então não esquece de acompanhar o Terra para aproveitar as ofertas da Black Friday. Quem sabe não é agora que você realiza o sonho do console novo? Quem sabe não é agora, Bárbara? Quem sabe não é agora? Pam, pam, pam. Fica aí o questionamento, né, Pablito? Sim, e me faltando tempo, bastante tempo, assim. Mas eu investiria num novo PlayStation, assim, já que eu não tenho, e já que o meu PC, ele já pode ter ali tranquilamente os jogos do Game Pass que são direcionados para computador, né? Porque eu assino o serviço que é um dos melhores, sendo bem honesta, e eu já tenho o Switch também. Tudo bem que é o normal, não é o OLED, mas é isso aí. Isso aí, então você está realmente mirando para os três lados, o que é muito legal. Se você lembrar como é que era antigamente, a gente tinha realmente que escolher. Ou você tem o PlayStation, ou o Xbox, ou o Nintendo. Raramente no Brasil as pessoas tinham esse privilégio de falar, não, quero os três. E hoje tá ficando um pouco mais fácil, não vou dizer que é acessível, né? O PlayStation 5 ainda é muito caro, né? O Xbox Series S tá um pouco mais barato, mas ainda assim é caro. E a Nintendo, então, nem se fala. Mas, aos pouquinhos aí, quem sabe com essas dicas e quem sabe você encontra uma promoção legal na Black Friday, talvez seja a sua vez de ter o seu console dos sonhos. Eu tô pensando, viu? Eu tô pensando nisso. Veremos, né, Pablito? Veremos aí. Vamos pensar aí qual que é a diferença. O Wilson falou que pegaria um PlayStation 5 agora. Seria a minha opção também se eu tivesse a bufunfa, né, amores? A grana. Pablito, deixa eu te perguntar um negócio. Será que a gente vai direto pra nossa premiação?
Eu queria... A gente tá com uns minutinhos ainda, né? A gente entrou bem atrasado. Eu acho que as pessoas querem ouvir. Eu queria muito ouvir como é que foi o seu fim de semana incrível no Major no Rio de Janeiro, que você tava lá na Genesse Arena, aquela coisa lotada. Infelizmente a Fúria não passou da semifinal, não foi a campeã, mas a emoção foi grande. Então conta só um pouquinho pra gente como é que foi e aproveita pra chamar esse vídeo aí que a Fúria publicou. Depois que eles perderam a semifinal, eles lançaram um vídeo bem interessante sobre os bastidores, a preparação e como eles lidaram com essa derrota, que foi por pouquinho, né, Bá? Ai, doeu no meu coração, viu, Pablo? Putz. Assim, primeiro de tudo, o que a gente teve foi o primeiro Major aqui no Brasil, né? Finalmente, depois de anos e anos, nosso país finalmente recebeu o maior evento de todos do Counter-Strike. Assim, a Fúria bateu na trave, foi quase. Eles chegaram aos playoffs, realmente, ou seja, aos últimos momentos ali do competitivo do Major. Normalmente, nem todos os confrontos eles são transmitidos com o público, né? Eles são só online, eles são feitos em um hotel, sem presença de ninguém, mas... O que aconteceu? Os ingressos aqui no Brasil esgotaram super rápido, e aí a ESL, junto com o pessoal do Omelete, né, e da própria Globo, assim, eles acabaram organizando a FanFest, que era junto com o Gaules, e também com a própria Prefeitura do Rio de Janeiro, e aí eles acabaram abrindo todos os jogos, né, desde o início ali do Major. Foi muito bonito de ver. Pra mim, a gente fez um show que o mundo inteiro não tinha visto ainda dentro do Counter-Strike. E realmente, eu acho que a gente está marcando um dos momentos principais ali do finalzinho do nosso cenário de CSGO. Eu digo isso porque eu acho que a gente está tendo uma degringolada, por assim dizer, do jogo. Ai, Bárbara, mas você tá falando isso sendo que o Major foi incrível em números, etc. Foi. Mas antes da gente começar a cair, a gente precisa de um pico, né? E eu acho, pra mim, se foi o pico, eu acho que logo mais a Valve, ela precisa lançar logo um novo game de CS, né? Pra ela realmente assegurar, porque senão, não é clubismo, tá, gente? Aqui é o Terra, então eu poderia falar numa boa. Só que eu acho que o Valorant vai acabar engolindo o Counter-Strike se a Valve não fizer nada, não lançar um novo jogo e se só continuar o CSGO. Foi demais ver a torcida da Fúria, realmente. Pô, a galera fez um show, assim, incrível. Não teve violência também, acho que isso é muito importante de mostrar. Só teve um cuspinho ali, né, que um dos torcedores da Fúria acabou cuspindo num jogador oponente, né, mas tudo bem, depois o pessoal deu bronca ali na transmissão, não cuspiram mais em ninguém, o que pra mim tá ótimo, né, considerando que a gente tem aí uma cultura bem violenta de futebol, e ainda bem que isso não traz pro esporte eletrônico em si. Então, a gente viu ali o Major do Rio de Janeiro, né? Acabou. A grande final ficou entre duas equipes gringas, né? Infelizmente, os nossos brasileirinhos não conseguiram segurar ali a marimba, mas tudo bem, tipo, a gente ainda fizemos um grande show, sabe? Eu acho que ia ser esperar muito a gente ter um Major, o maior Major de todos, que dá mais dinheiro a todos, diretamente do Rio de Janeiro, aquela torcida, a bateria, e ainda por cima, a Fúria na final, né? Eu acho que vamos com calma, né? Eu acho que isso é bem importante, assim, tipo, vamos com calma aí, porque nem sempre dá pra ter tudo, né, amores? Acho que a gente precisa ter essa noção. Falou tudo e falou bonito, Bah, é isso aí. Mas diferente da Copa do Mundo, que a gente sediou em 2014 e perdemos na semifinal de uma maneira humilhante para a Alemanha, quem não se lembra do 7-1, a Fúria jogou muito bem e quase ganhou e quase foi para a final. Então, diferente do futebol, a performance dos nossos jogadores de Counter-Strike foi muito boa. E eu queria ressaltar um detalhezinho que eu percebi que eu não sabia. Eu conheci há muitos anos um cara que hoje é uma pessoa muito importante na performance da Fúria, que é o André Akari, que é o manager, né? Um dos donos da Fúria e virou o técnico Isso, nessa... um dos... ele é o CEO e ele fez o papel de coach nessas partidas.
E o Akari é um cara que eu entrevistei há mais de 10 anos, eu fiz um perfil sobre ele, porque ele era um dos grandes jogadores de pôquer do Brasil. Ainda é. Ele ainda é, eu joguei com ele, e eu quase ganhei dele, Bárbara, você acredita? Eu quase ganhei $500 numa mesa com ele, eu tive medo do Akari, ele olhou na minha cara e eu falei, esse cara tá me enganando, e no fim ele tava mesmo, e ele ganhou a mesa, então eu posso dizer que eu conheço o cara há muito tempo, quase fiquei um pouco rico jogando pôquer com o Akari, mas que legal ele tá tão envolvido com o esporte eletrônico, ele levar a expertise dele do pôquer online, que é muito grande, ele é um dos grandes jogadores da história do Brasil, levando todo esse conhecimento dele pro esporte, eu acho bem bacana. Toda a questão dele como com a treta do caramba, que acho que pra gente que trabalha um pouco menos com o esporte hardcore, acho que vai ficar meio difícil de explicar pra vocês. Mas a real é que o Guerri é o verdadeiro técnico da Fúria e ele foi impedido de subir aos palcos, né? E aí quem acabou tomando esse posto foi o Akari, porque ele tem uma noção muito boa, ele é coach, né? Então ele sabe segurar a marimba da emoção. Tava lá justamente pra isso, mas infelizmente não deu pros nossos brasileiros, mas fizeram uma boa performance, Pablo. Muito bom. Então vamos lá, Bá. Último assunto, a gente tem que lembrar aí que o ano tá acabando, né? E ano acabando significa muita coisa pra gente, né? Black Friday, Natal, os jogos mais importantes e desde 2000 e... quanto faz? Uns 5, 6 anos, a gente tem o Game Awards, que é o Oscar dos videogames. Oscar dos videogames no sentido de premiação importante, vamos dizer assim. Premiação da indústria de games, basicamente um monte de veículos de jornalismo de games no mundo inteiro, e também votação do público. E recentemente o Game Awards anunciou seus indicados, Bárbara. Então, por favor, vamos falar sobre isso, porque a cerimônia acontece daqui a alguns dias, vamos dizer, quantos dias? 3 semanas, exatamente. É no dia 8 de dezembro, e a gente vai estar transmitindo e falando sobre isso nas próximas semanas, mas vamos falar sobre os indicados rapidamente, então. Vamos, mas antes eu queria dar um recado muito importante para o pessoal de casa. Afinal de contas, o Terra Game On agora faz parte do júri do The Game Awards 2022. Vai transmitir, né, a maior premiação aí da indústria dos jogos eletrônicos ao vivaço, entendeu? No dia 8 de dezembro, como o Pablo falou, diretamente do nosso portal do Terra, as plataformas do TikTok e da Twitch. Muito feliz de fazer essa história, né? Então, fica aí o questionamento para vocês. Do quanto que a nossa indústria brasileira também é muito bem vista lá para fora. E vou falar então aqui rapidinho sobre jogo do ano, porque sim, God of War Ragnarok está entre eles, junto com Horizon Forbidden West, Stray, que é o jogo do gatinho, Xenoblade Chronicles 3, A Plague Tale, Wrecking e Elden Ring, né? Eu acho que God of War vai levar. Será, Bá? Será mesmo? Você acha mesmo? Por que será? O jogo foi lançado agora. O Elden Ring teve o ano inteiro pra entrar no hype. As pessoas estão realmente em dúvida sobre o que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer um desses dois. Não vai dar game do gatinho, não, mas... Isso. Pra mim é um dos dois. Fica aí o questionamento, né? Se o júri, que envolve a gente também, se o júri vai preferir dar direito a algo que foca mais em novas experiências, principalmente um Souls-like, né? Aí umas novidades nesse gênero que acabam mudando o cenário como um todo, ou então no storytelling e na narração. Na narrativa, né? Que é o que acontece em God of War Ragnarok. Como o próprio Ricardo falou, Pablo, a gente tá vendo aí uma transformação de um Brutamontes que só batia em tudo e todo mundo e que só gritava, em um pai preocupado que de certa forma tem ali sentimentos. Então eu tô bem animada pra jogar logo esse jogo, chegar logo no final antes de receber spoilers e não acontecer igual da outra vez, que eu quero matar aquele filho aquela pessoa diferenciada, né, que me deu o spoiler do Atreus, enfim. Então, Bárbara, gosto de narrativa, eu gosto de narrativa, eu gosto de lore, eu gosto de história, e por isso eu aposto no God of War. Mas é claro, né, tem gente aí que gosta de Souls-like, então quem sou eu pra julgar, disse ela já julgando. Além disso, a gente tem melhor direção.
né, que a gente tem Elden Ring, God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray e Immortality. Esse Immortality, Pablo, você deu uma olhada nele? Eu joguei, eu tô jogando aqui no meu Game Pass, né, junto com o meu Alienware incrível aqui, que eu estou testando faz alguns dias. Não é um jogo que precisa de toda essa tecnologia, mas é bem interessante, mas é menos um jogo e mais uma experiência, é bem esquisito. Aquele tipo de jogo que você fala, tá, o que eu faço agora se não tem ninguém me mandando fazer alguma coisa? Sabe, é jogo que você tem que ficar analisando Deus as me pistas, livre. mas é bem estranho. Ai, Vale a não. pena pela estranheza. Não? Não, eu não me gusta, não me gusta. Eu já fico perdida com um negócio falando assim, você tem que virar à direita e chegar até o cara e fazer a sua quest. Mesmo assim, eu me perco, porque eu fico ao redor do cenário procurando coisinha pra colecionar, entendeu? Eu sou dessas, infelizmente. Mas, e de melhor direção de arte, nós temos Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Scorn e Stray. E Scorn é um título que a gente viu aqui pela primeira vez, né, Pablito? Pois é, não, e tá bem interessante se você perceber que tem 4 jogos aí que estão em todas as categorias praticamente, que é o Elden Ring, o God of War, o Horizon Forbidden West e o Stray, que é o jogo do gatinho. Eles estão aparecendo basicamente em todas as grandes categorias, nas técnicas e nas principais. E a exceção disso é a categoria de melhor performance, que a gente até comentou com o Ricardo Juarez aqui no começo. Tem a imagem aí, não tem, Edu? Que tem a indicação justamente dessa atriz que faz a protagonista do Immortality, esse jogo todo esquisito, e o Christopher Judge, que faz o Kratos original, e o Sunny Suljic, que faz o Atreus. Né, os dois indicados. Quando esse tipo de coisa acontece, 2 pessoas do mesmo jogo indicadas, normalmente eles não ganham, né? Eles dão o prêmio para outra pessoa. Sei lá quem é que vai ganhar dessa vez. Mas em melhor trilha sonora e música, a gente teve aqui A Plague Tale Wrecking, Elden Ring, God of War Ragnarok, Metal Hellsinger, que realmente eu acho que, tipo, é um jogo que eu não joguei, mas que eu acho que merecia, e o Yasunori Mitsuda, que não sei que eu não sei de que jogo é. Acho que eu peguei errado aí o texto. Não tem o jogo que ele foi indicado também, já não sei. Mas, enfim, é difícil, né, Bah? Essas categorias técnicas aí, a gente sempre fica achando muito e nunca acerta, né? Sim. Eu vou dar uma rushada aqui pra vocês, né? Afinal de contas, a gente já tá com o tempo daquele jeito. Então, nós temos melhor audio design Call of Duty, Modern Warfare 2, Elden Ring, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West. Melhor performance que a gente já falou. Jogos de impacto, a Memoir Blue, As Dusk Falls, que é bem bom também, Citizen Sleeper, Endling, Extinction is Forever. Hindsight, I Was a Teenage Exocolonist. E Não melhor jogo conheço continuado. São jogos mais não indie. tão, né? O AAA e tudo mais, exato. E aí a gente tem melhor jogo continuado: Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV Online, Fortnite, Genshin Impact. Pra mim, tem que ser ou Fortnite ou Genshin Impact, um dos dois. Apesar de Apex Legends estar fazendo assim, verdadeiros arrasos, trazendo personagens completamente fora do padrão, né? Não binários, trans, e isso é uma coisa que pouquíssimos outros jogos, aliás, desculpa, nenhum outro jogo faz, tá, amores? É isso. Verdade. Parabéns pro pessoal da EA com o Apex Legends. E agora, o que eu amo, melhor jogo indie, Cult of the Lamb, que eu amei, Neon White, Sifu, Stray e Tunic. Tá bom Tudo, esse, sim, hein? perfeito, sendo Esse feito, ano sim. tá A minha bem, mãe, vai ser bem inclusive, me mandou difícil. mensagem ontem. Minha mãe me mandou mensagem ontem falando: finalizei Cult of the Lamb porque eu não consegui zerar e ela conseguiu zerar o Cult of the Lamb. É isso que eu tenho a dizer pra vocês, entendeu? Essa é a Maravilhosa. verdadeira definição de que o mundo não gira, ele capota, amores. Melhor estreia de jogo indie: Neon White, Norco, Stray, Tunic e Vampire Survivals. Melhor jogo mobile: Apex Legends Mobile, jogaço, Diablo Immortal, Genshin Impact, Marvel Snap e Tower of Fantasy. Melhor suporte à comunidade: Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV Online, Fortnite e No Man's Sky.
difícil aqui, tá? Eu acho que, tipo, Fortnite e No Man's Sky deveriam estar ali, ó, lá no topo. Melhor jogo VR, After the Fall, Among Us VR, Bone Lab, Moss, Book 2, Red Matter 2. Inovação em acessibilidade, As Dusk Falls, God of War Ragnarok, Return to Monkey Island, que é The Last of Us Ótimo. Part 1, que, assim, é um jogo que sempre se preocupa em acessibilidade, mas isso daqui, né, tipo, desculpa, gente, não deveria estar aqui. Falei. The Quarry e melhor jogo de ação, Bayonetta 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Neon White, Sifu, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, que aí, ó, deveria Posso falar ganhar, alguns aí viu? pra te dar um descanso, pra você não ter que ler tudo isso Nossa, aí? por gentileza, pra voz aqui, ó, tá chorando. Vamos lá, então tem categoria ação e aventura, né? Eles separam ação de ação e aventura, eu sempre achei isso esquisito. Tem a Plague Tale, Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray e Tunic. Praticamente são os indicados a jogo do ano. Melhor RPG, Elden Ring, Live Alive, Pokémon Legends, Triangle Strategy e Xenoblade Chronicles 3, deve dar o Elden Ring aqui. Melhor jogo de luta, não tem muita coisa esse ano, né? O pessoal reclamou. DNF Duel, JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, King of Fighters 15, Multiversus e Sifu. Eu acho que ganha o Multiversus simplesmente pelo hype. Pelo hype, né? Apesar de que o Sifu é bem interessante. Não. Tem muita gente da comunidade de jogo de luta caramba. xingando o Multiversus tá indicado aí, mas sei lá, né? Quem sou eu pra falar alguma As coisa? pessoas de jogos de luta são muito difíceis, sabe, Pablo? O gamer tem que Sei. acabar. Eu sei. Melhor jogo pra família, Kirby and the Forgotten Land, Lego Star Wars, que tem que ganhar, mas a concorrência é forte porque tem o Mario Rabbids Sparks of Hope, Nintendo Switch Sports e Splatoon 3. Aqui eu não sei quem ganha, hein? 4 jogos da Nintendo contra um jogo maravilhoso de Star Wars. Melhor jogo de esporte ou corrida é o Fórmula 1 22, FIFA 23, NBA 2K 23, Gran Turismo 3 e Oli Oli World, que também vai dar o FIFA, né? Ano de futebol é isso aí. Melhor jogo de estratégia, Dune, Spice Wars, Mario Rabbids, Total War, Two Point Campus, Vitória 3. Acho que vai dar Mario Rabbids. Melhor jogo multiplayer, COD... Two Point Campus, ó, 10-10. Não joguei. Melhor jogo multiplayer, COD Modern Warfare, Multiversus, Overwatch 2, Splatoon 3 e Tartarugas Ninja. E vamos rapidamente ter essas categorias. É muita categoria, acho que a gente tem que pegar e falar isso no próximo programa, porque daí a gente pode dissecar melhor as categorias. A gente tem aí categoria de criador de conteúdo, temos o Nobru, né? O nosso Nobru tá indicado, a categoria de criador de conteúdo do ano, eu não sabia disso. Exatamente, o nosso Nobruzeira. É o Nobruzeira, pô. Esquece, estourado. Impressionante. Daí temos categoria de melhor jogo de esportes, melhor evento de esportes, melhor equipe de esportes. Coach de esportes, uma coisa que eu acho que é importante de falar para vocês é que o nosso brasileiro BZK, que é o coach da Loud, que ganhou o Champions, ou seja, o Mundial de Valorant, tá lá também. Então temos um outro brasileiro ali indicado e ele merece! Ele merece! Ele merece! Perfeito. E eu vou citar uma última categoria que tem uma imagem bonita para mostrar pra gente, que é muito importante, que é jogo mais aguardado. Também a Loud também tá indicada, viu? A melhor equipe de esportes. Demais, o Brasil tá fazendo bonito nessas premiações. Última categoria que a gente vai falar aqui. Jogo mais antecipado, mais aguardado de 2023. E a gente tem o jogo do Harry Potter, Hogwarts Legacy, o remake do Resident Evil 4, o Final Fantasy XVI, o Starfield, esse jogo que não sai nunca, e o aguardadíssimo também Zelda Tears of the Kingdom. E aí, acho que é esse que vai ganhar. Fechou? Teremos Starfield e Zelda, os dois a 80 km por hora. Qual deles vai se ferrar mais caso o jogo não chegue ali às expectativas do que está esperando, não é mesmo? Mas tudo bem. Ótima pergunta. Mores, a gente vai falar sobre o prêmio, né, Pablo? Conta um pouco mais pra gente. É isso aí, a gente pretende comentar melhor ainda todos os indicados do Game Awards, especular quem pode ganhar, quem não pode ganhar, e no dia 8 de dezembro, que é o dia do Game Awards, nós vamos fazer um maravilhoso esquenta aqui no Game1.gg, realmente apontando
vencedores e quem a gente acha que vai ser injustiçado, porque essa cerimônia é bem interessante, porque diferente do Oscar, mentira, assim como o Oscar, ela é bem imprevisível e coisas estranhas acontecem, né? Pessoas sobem no palco e falam bobagem, enfim, é a maravilha dos espetáculos ao vivo, então eu tô bem ansioso. A gente, como a Bárbara falou, fizemos parte do júri que escolheu esses vencedores e os votos populares já estão abertos, você também pode votar, porque tem algumas categorias que são de voto popular. Então, anota aí, dia 8 de dezembro estaremos no modo full power de Game Awards e transmitiremos também o evento à noite, porque começa bem tarde, porque vai ser lá na Califórnia. É isso, Bah, já estouramos esse programa muitas horas, o pessoal deve estar xingando a gente em todo lugar, melhor a gente dar adeus hoje. E, pô, foi um prazer, como sempre, né? É um prazer, como sempre. Meus amores, obrigada aí pela presença de vocês junto com a gente. Não se esqueçam, hein, dia 18 de dezembro, é nóis! A gente vai ter o nosso The Game Awards, a gente vai transmitir aqui. E, Pablo, semana que vem, a gente vai ter programa? Eu acho que sim, vamos... A gente comunica a vocês. Temos aí umas possibilidades de termos um programa especial na semana que vem, mas dia 1 com certeza temos programa e dia 8 temos programa. Tem muita coisa para falar, o ano dos games ainda tá longe de acabar, então você aguarde. Eu sei que a Copa do Mundo vai dominar o noticiário nas próximas semanas, né, mas a gente ainda gosta de falar de videogame também. Mulher, mas não é semana que vem que vai ser o jogo do Brasil? Pois é, mas eu tenho Semana um que vem. conteúdo... Eu tenho um conteúdo especial aqui que eu preparei hoje, que talvez a gente consiga transmitir logo depois do Jogo do Brasil. Vamos ver se dá certo. Não vou prometer nada ainda, mas vamos ver. Gosto assim. Fechado então, meus amores. Muito obrigada pela presença de vocês aqui junto com a gente. Semana que vem, talvez ou não, talvez a gente esteja aqui. Então acompanhe a gente nas redes sociais, fechado? Segue o Terra Game On, o Terra Byte On e principalmente terra.com.br/Game On. Um beijo pra vocês. Pablito, mais uma vez, muito obrigada aí pela presença, pela parceria. E um beijo e até mais, gente. Tchau, Valeu, tchau. um beijo. Tchau, tchau.